Chegou então a minha vez de falar de um dos meus filmes favoritos e que envolve esse carinha aqui, que é o principal personagem de um dos filmes mais importantes da minha vida. Mas antes de eu falar desse clássico do cinema, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do 16mm. Se você tá vendo, tem um botãozinho aqui embaixo que é Seja um Membro. Então clique lá e conheça os nossos planos para participar de conversas mensais sobre um filme específico e até conhecer um pouco mais sobre o cinema em si e debater com a gente. É um papo muito legal que rola todo mês, então veja aqui os planos e vire um membro também. E agora, para falar desse filme clássico de 1982, dirigido pelo Steven Spielberg, que para quem acompanha o canal do 16mm há algum tempo, sabe que é o meu diretor favorito e, consequentemente, ET é um dos filmes da minha vida, né? Eu tenho 3 filmes que falam muito de quem eu sou e falam muito daquilo que eu gosto, que é O Rei Leão, Laranja Mecânica e, claro, ET. E hoje eu quero tratar desse clássico do Spielberg que eventualmente eu resgato e reassisto, e eu digo que é sempre uma experiência maravilhosa acompanhar essa jornada desse personagem que, quando eu era criança, eu me apaixonei. Por mais esquisitinho que ele seja, por mais visualmente não tão agradável que é o ET em si, ele é muito apaixonante porque é justamente isso que o filme apresenta, que é muito mais a força da amizade, que é aquela relação de 2 seres totalmente diferentes, um sendo fora da Terra, outro sendo uma criança daqui, e essa relação que eles criam entre eles, e acaba sendo essa relação muito bonita que você pode fazer diversas correlações, seja de uma pessoa que vem de fora, ou seja, uma pessoa que tem um pensamento diferente do seu e que reforça muito essa força da união e da amizade, e como o filme constrói isso de um precisar do outro para conseguir sobreviver. E nisso o Spielberg ele consegue fazer uma apresentação de personagem, fazer a gente se apaixonar por essa criatura de uma forma brilhante, eu digo, até no quesito de conseguir construir uma história que transita em diversos gêneros, né? Para quem conhece a filmografia do Spielberg sabe que antes, lá nos anos 70, ele tinha feito o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é uma mesma temática, porém ele dirige de uma forma completamente diferente. No caso do Contatos Imediatos, ele explora muito mais o gênero do terror, de trazendo essa coisa mais psicológica da coisa, mas ainda assim com um tom de aventura, principalmente no final do filme, daquela relação de esperança que ele traz. E aqui no ET é a mesma coisa, porém ele transita em mais gêneros, trazendo muitos elementos de terror, principalmente envolvendo os seres humanos, e que eu vou tratar de um ponto específico depois, mas trazendo muitos elementos de comédia também. Principalmente a relação do ET com as crianças acaba sendo uma coisa muito divertida e muito leve também. A forma como ele constrói a relação do ET dentro de casa para a mãe não conseguir descobrir, ao mesmo tempo que as crianças querem que ela conheça. A forma como ele constrói essas cenas de movimento mesmo e coreografia dos personagens acaba sendo muito delicioso de se assistir e acaba se tornando um filme muito leve também. Por mais que o filme não traga muito esse tom de aventura que algumas cenas passam, tanto que as coisas começam a acontecer de fato perto de 1 hora de filme. Porém, tudo que acontece antes dessa 1 hora é muito importante para a criação do laço entre todos os personagens e que faz com que a gente sinta toda a emoção que o Spielberg quer passar no final do filme. E como eu falei que eu ia trazer uma cena relacionada aos adultos, né? A construção inicial da história, ela é brilhante no quesito de direção e até de fotografia também. Por mais que o filme ele tenha esse tom mais infantil, podemos dizer assim, ele é um filme muito maduro tecnicamente falando, e o Spielberg consegue transmitir isso de uma forma bem feita, de fazer um cinema muito maduro, porém trazendo uma história bem infantil e uma relação que faz com que a gente, quando criança, se relacione muito mais, tanto que ele explora muito uma câmera mais abaixo, fazendo com que a gente olhe no olho das crianças e
nesse quesito em relação aos adultos é justamente ele não mostrar o rosto de grande parte dos personagens adultos durante grande parte do filme. O primeiro adulto a realmente a mostrar o seu rosto é a mãe do Elliot, mas que faz parte daquele ambiente onde são os mocinhos da história, podemos dizer assim, e depois ele só vem mostrar um próximo adulto perto do final, nos últimos 20, 30 minutos. E ele constrói isso de uma forma espetacular, no sentido de conseguir mostrar personagens adultos, porém sem mostrar o rosto deles. E aí que entra a questão de jogo, de fotografia e de luz que ele faz, que é brilhante, no quesito de que em algum momento você acha que ele vai errar ou que ele vai mostrar o rosto de um adulto, mas ele consegue criar uma direção muito segura nesse sentido. E o começo da história já nos apresenta isso, porque os primeiros personagens que aparecem são justamente os ETs, né? A raça do ET. E quando aparecem os adultos, esses são todos com o rosto coberto e com esse tom mais assustador, né? Por isso que eu digo que ele transita muito em alguns gêneros, e nesses pontos ele traz muito a questão do terror, da gente não entender o que está acontecendo, porém ao mesmo tempo já ver uma história por si só ali muito fechada, que é justamente um filho perdido dos pais. E isso é muito profundo pra gente já se relacionar diretamente com o personagem do ET, que por mais que ele seja de um outro planeta, ele traz algo que faz com que a gente se conecte com ele. E nesse ponto o Spielberg acaba sendo muito inteligente, porque ao apresentar os adultos dessa maneira, né, a gente acredita em primeira mão que os humanos são os verdadeiros inimigos da história. Quando a gente vê toda a inocência do ET e a fragilidade dele, e a gente vê os humanos como vilões, a gente acredita que ali vai ser uma jornada justamente de um alienígena contra os humanos. Mas o momento seguinte é quando ele traz a sua genialidade, que é mostrar as crianças justamente com o rosto bem iluminado, fazendo com que a gente enxergue todas aquelas pessoas, e imediatamente a gente entende que aquelas crianças são os mocinhos da história. Então não é mais uma jornada de alienígena contra humanos, mas sim uma jornada de alienígenas contra adultos, que é uma coisa que o Spielberg trabalha muito bem em seus filmes mais aventurescos, assim, de colocar um poder sobre as crianças que muitos outros diretores não conseguem. E nisso também existe uma força na própria questão do que o Spielberg quer trazer aqui, né? A criança, ela justamente por essa inocência de não conhecer algumas coisas do mundo, ela cria essa relação de amor e de amizade por uma criatura desconhecida, enquanto os adultos só têm a questão do medo, ou do estudo, ou da aflição do que aquele alienígena vai fazer, enquanto as crianças já têm uma relação muito mais próxima com ela, de amizade, de ensinamento, de querer ajudar, e é nisso que ele acaba construindo toda essa relação, e que no final a gente já tá muito apegado a um personagem muito diferente da gente e que não traz nenhuma característica humanoide. Obviamente, ele traz essas questões sociais e emocionais com que a gente se relaciona, porém o visual do personagem, ele é muito fora do que a gente está acostumado. E eu acho que é nisso que está o brilhantismo do Spielberg em criar essa relação entre um alienígena e um humano, da gente conseguir enxergar numa criatura totalmente diferente da gente algo que é muito parecido com o que a gente é e com o que a gente acredita. Então eu acho que isso acaba fortalecendo muito a nossa relação, não só com a história, mas também com todos os personagens. Mas é claro que, olhando o filme com os olhos de hoje, né, um pouco mais maduro, existem algumas coisas que não amadureceram tão bem assim no filme e que se mantêm um pouco fora do tom ali, principalmente a atuação do Henry Thomas, que para quem já viu na internet, existe o vídeo do teste dele que é maravilhoso, é uma criança que consegue transitar muito bem em diferentes emoções na atuação, porém existem vários momentos do filme em que existe um exagero desnecessário em relação a algumas emoções. Na parte do drama, o Henry Thomas ele acerta muito bem o tom, mas em outros momentos ele acaba exagerando muito, que óbvio, você pode interpretar sendo uma reação de criança que é muito mais exagerada, muito mais infantil e espalhafatosa, porém eu acho que tem alguns pequenos momentos que fogem do tom. E claro, existe uma questão técnica também de
efeitos visuais, mas que assim, não é bem uma crítica, é mais um ponto de atenção aqui, que pra época acabou sendo muito bem utilizado, mas que hoje acaba sendo um certo ruído ali pra gente, porque a gente percebe claramente o que é efeito visual e o que é real. Porém, nesse quesito também entra outro ponto do brilhantismo do Spielberg em conseguir construir cenas em que você usa o efeito visual, porém de uma forma bem mais objetiva, podemos dizer assim. É um diretor que entende a limitação que tem, por mais que ele esteja muito próximo do George Lucas e da própria Kathleen Kennedy, que hoje comanda a Lucasfilm, e que já tinha a Industrial Light and Magic, que é a grande responsável pelos efeitos de Star Wars lá nos anos 70, o filme ainda assim tem esse distanciamento da gente hoje, obviamente, com algumas cenas, porém é isso que eu falei, ele consegue construir cenas em que ele não abusa muito do efeito visual, então acaba não incomodando tanto. E aí é que eu entro na questão do próprio ET, né, que hoje esse filme ele seria feito com um alienígena totalmente em CGI, e um exemplo disso é Paul, o Alien Fugitivo, que é um personagem que, né, desvirtua essa questão do ET e de um alienígena não tão infantil assim, por isso que é um filme um pouco mais adulto em questão de piadas e algumas situações, mas que a gente não se sente tão próximo do personagem muito pelo visual dele. E aqui no ET, por ser um animatrônico, ele passa uma sensação de realidade muito maior, e que a gente sente que ele tá ali junto com a gente, por ele ser real, por a gente sentir o toque dos personagens em relação a ele, e que faz com que a gente se relacione muito mais. E nisso também entra também o design dele, que é totalmente diferente, por exemplo, de um Alien da vida que quer trazer um tom mais assustador, aqui ele quer trazer a inocência. Então ele faz um personagem um pouco mais baixo e com uma dificuldade de andar, que faz com que a gente sinta uma afeição muito maior por ele e muito mais rápido, por mais feio, entre aspas, que ele seja. E se eu tô falando de ET aqui, eu me sinto obrigado a falar do comercial da Xfinity, que é uma empresa de telecomunicações lá nos Estados Unidos, que fez um comercial maravilhoso, se passando anos depois do filme do Spielberg. Então a gente vê o Henry Thomas já adulto como Elliot e o ET voltando, porque é uma empresa que fala de conexões, né? Justamente por se tratar de uma empresa de telecomunicações, ela acaba explorando ali a conexão entre o ET e o Elliot. E assim, se você gosta de ET ou se você simplesmente não assistiu o filme, assista esse comercial, que é a coisa mais linda e a homenagem mais bonita de se assistir em relação a esse filme, porque eu não vejo uma possibilidade ou uma sequência ou um reboot em relação a esse filme, justamente pelo fato dele ter apresentado diversas coisas que o cinema já usou. Para quem assistiu Stranger Things consegue enxergar muito do que ET trouxe. O próprio Luca, que é o filme mais recente da Pixar, traz elementos de ET também. Então eu acho que fazer um reboot desse filme com as mesmas características vai soar um pouco clichê, sendo que ele foi o filme que estabeleceu os futuros clichês que a gente acompanha hoje. Então eu acho que esse comercial foi a homenagem mais plausível e mais bonita possível de se fazer. E é isso, eu acredito que eu consegui trazer todo o meu coração em torno desse filme, que, como eu falei, é um dos mais importantes da minha vida. Foi o filme que me fez me apaixonar por cinema e que criou e que despertou essa paixão que eu tenho até hoje. E não só ET, o Spielberg em si ele é muito importante nesse quesito, por conseguir realizar sonhos, realizar coisas que achávamos ser impossíveis. Então a gente acompanhou, quando criança, muita coisa relacionada a dinossauro, e o Spielberg foi lá e fez com que os dinossauros se tornassem reais. Obviamente na época eu nem tinha nascido ainda, mas ainda assim o Spielberg ele é muito importante na minha vida em relação a isso, de mostrar que os sonhos eles são possíveis de ser realizados e que o cinema é uma arte muito importante para a realização desse sonho. Talvez eu nunca viaje à Lua, talvez eu nunca me relacione e tenha uma amizade com alienígena, só que o Spielberg fez isso com o cinema, e foi isso que me fez me apaixonar não só por esse filme, mas por essa arte que eu acho simplesmente
maravilhosa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se você ainda não assistiu ET, corre lá na Amazon Prime que o filme tá disponível e comenta aqui embaixo o que você achou do filme e também o que você achou desse vídeo aqui, se você concorda com as minhas opiniões, se você assistiu esse filme hoje e já acha ele muito diferente de quando você era criança, ou se você acha melhor, ou se você acha pior, então comenta aqui embaixo que é muito legal a gente ter essa troca e futuramente eu posso voltar a falar de um outro filme favorito meu, que como eu já comentei, Laranja Mecânica também faz parte dessa minha trindade, né? Eu já fiz um vídeo sobre o Rei Leão, esse é sobre ET, então futuramente eu volto aqui para falar de Laranja Mecânica. Então é isso, valeu gente, até mais e corta!